tá bom? Então, vamos lá. Gente, a gente vai falar, como eu já tinha falado para vocês, sobre o contexto político institucional das políticas públicas, né? Que envolve a saúde pública. Tudo começou aproximadamente em 1972, durante a terceira reunião especial dos ministros de saúde das Américas, que aconteceu em Santiago, no Chile. Essa reunião, ela foi muito importante porque nela aconteceu a criação do INAM, que é o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Esse instituto, ele é vinculado ao Ministério da Saúde e ele foi criado com o objetivo ou a finalidade de assistir o governo, né, na formulação de políticas nacionais que envolvesse a alimentação e a nutrição. E essa política, ela recebeu o nome de PNAM, que é Política Nacional de Alimentação e Nutrição, tá? Além disso, esse INAM, ele veio também com o objetivo de elaborar e também propor ao presidente da República o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, que é o PRONAM, tá? E esse INAM, ele funcionou, na verdade, como um órgão central das atividades de alimentação e nutrição, porque até então, antes desse instituto, não existia, né, no Brasil, um órgão que tratasse apenas de alimentação e nutrição, né? Políticas de alimentação. De órgãos, não existia, na verdade, né, uma política que tratasse apenas de alimentação e nutrição, tá? Então, recapitulando, com a criação do INAM, a finalidade da criação do INAM foi assistir ao governo na formulação do PNAM, que é a política, tá? E, além disso, né, o INAM, ele veio também com um grande objetivo de elaborar e propor ao presidente da República, na época, a construção de um programa em âmbito nacional que tratasse apenas de alimentação e nutrição, certo? Em 1973 até 1974, foi instituído o primeiro PRONAM, né? Que a gente viu, né? Que é o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Porém, esse programa, ele teve uma série de dificuldades, né? E foi interrompido. E só por volta de 1976 é que foi aprovado o segundo PRONAM. Esse segundo PRONAM, ele surgiu com um novo comportamento político-administrativo, né? E a partir dele veio a ideia, né, de que a desnutrição passou a ser uma doença, né, considerada como um fator social. Ela passou a ser considerada uma doença social, tá? Então, a partir dessa década, né, desse ano, 1976, com a aprovação do segundo PRONAM, é que houve essa idealização de que a desnutrição ela passou a ser considerada não apenas um problema de saúde, mas um problema de saúde social, de saúde pública, tá? Em meados de 1980, durante a reconstrução do Estado Democrático de Direito, né, depois de ter mais de 20 anos aí de governo militar, né, precisamente em 1986, aconteceu uma intensa movimentação na área da saúde. E essa movimentação promoveu uma 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Essa 8ª conferência se tratou de um evento da democratização da saúde no país.
e nele aconteceu o lançamento dos pilares de construção do SUS, né? Então, nessa 8ª conferência que aconteceu no ano de 1986, ela foi o grande marco de lançamento, né, dos pilares, né, de onde surgiu a base de construção para o nosso sistema único de saúde atual, tá? Então, foi lá em 1986 que tudo começou, né? Que o Sistema Único de Saúde teve um pontapé inicial, tá? Então, durante o desdobramento, né, dentro dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, aconteceu uma conferência menor, né, que seria a primeira conferência em que se falava especificamente em alimentação e nutrição, tá? Então, foi o primeiro evento específico que falou apenas de nutrição, tá? E esse evento que aconteceu, né, dentro da 8ª conferência, né, como desdobramento da 8ª conferência, ele aconteceu sob a direção do INAN, né, que a gente falou no outro slide, que é o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, tá? E nessa conferência se levantou problemas acerca de alimentação e nutrição e se afirmou que os problemas que envolviam esses dois fatores, eles tinham um caráter estrutural, né? Onde envolvia a condição de vida e de renda da população. Também se levantou o questionamento aí de que a alimentação ela deveria passar a ser considerada como um direito de todos e era responsabilidade do Estado garantir esse direito, tá? Então, a partir daí, o Estado ele deveria assegurar políticas, né, de salários justos e promoção de empregos. E aí eu pergunto para vocês acham que o Brasil, né, que tem um tamanho continental, dimensões de um continente, seria possível que o presidente da República ele assegurasse a todos os cidadãos emprego e salários justos para garantir uma alimentação de qualidade? Então, é algo que o Estado não conseguia fazer, né? Então, esse foi um grande impasse, né, que surgiu nessa época, né? Porque, embora fosse um direito, o Estado não conseguia suprir, né, esse direito para todos os cidadãos, tá? Então, naquela época, o principal problema de saúde pública que acontecia era a privação alimentar, ou seja, a desnutrição. Se acreditava que o acesso ao alimento, né, ele era escasso e era diretamente relacionado à renda das famílias. Então, quanto menor fosse a renda, mais escasso era o acesso ao alimento. Então, o que eles imaginavam? Se o governo ele ofertasse mais empregos, a renda da população iria aumentar e, consequentemente, iria gerar um crescimento econômico, né, que seria a grande resolução dos problemas alimentares e nutricionais, certo? E isso levou a um quadro, né, de privilégio, né, onde acontecia onde se possibilitou privilegiar ações sociais compensatórias, né, porque o Estado ele não podia, como eu falei para vocês, garantir a todos emprego, né, e muito menos um salário digno. Então, o Estado, como não conseguiu garantir a todos, né, essa questão, então ele lançou mão de ações que fossem compensatórias para tentar sanar os problemas alimentares e nutricionais, né? Para tentar aliviar a pobreza da população, certo? E que ações seriam essas? Uma dessas ações, né, que surgiu a essa época, foi
a campanha das cestas básicas, né? Então, nessa época, o governo passou a oferecer cesta básica para as pessoas, para tentar sanar o problema de acesso ao alimento. Então, dessa forma, dando o alimento, teoricamente, iria combater a privação alimentar e melhorar o quesito aqui de desnutrição que acometia essa população, certo? Vocês entenderam esse pensamento que aconteceu naquela época? Hein, pessoal? Pessoal? Consegui entender. Tá tudo Essa tranquilo. época aí que começou a ser distribuído a questão do emprego por responsabilidade do governo, por exemplo, empregos na parte governamental mesmo, ou não tem nada a ver? É o quê? Repete para mim. Foi nessa época, mais ou menos, que começou a questão do emprego, emprego público? Não, não é essa questão do emprego público, entendeu? É o seguinte, as pessoas tinham emprego, sendo que o nosso Brasil, até hoje, as pessoas, né, muitas pessoas aí, elas vivem na zona da pobreza, elas não têm uma renda fixa, né? E é obrigação do governo assegurar o acesso ao alimento. Mas se a pessoa não tem um emprego, como é que ela vai conseguir ter dinheiro para comprar o alimento? Então, esse é um problema que o governo até hoje não consegue resolver. Então, imagina naquela época, né? Então, qual foi a solução que eles tiveram? A solução compensatória, né? A solução compensatória foi exatamente essa: promover políticas, né, que lançassem mão de ações compensatórias, né? E uma dessas ações foi exatamente a distribuição de cestas. Outras ações seria a distribuição que existem, né, até hoje, de programa Bolsa Família, né, programas de distribuição de renda, né, programas assistenciais, na verdade, né, que vem aí crescendo ao longo dos anos, né? Oi? Oi? Alguém fez pergunta? Ivan? Vivi? Não, entendi. Entendeu, Ivan? Os empregos Não, existiam, mas assim, entendi. não é que Eu pensei que nessa época que começou essa questão de emprego político mesmo. Mas não, lógico que não tem nada a ver não, não, sobre o não, assunto aqui do slide. Entendi. não, não. O assunto que tem a ver com slide é exatamente de onde se originou, onde se originou as cestas básicas, entendeu? As políticas Não, entendi. sociais, entendeu? Os programas de Uhum. transferência de renda tiveram início nesse momento aí, tá? Tá ok. Beleza, vamos continuar. E aí, saindo lá da década de 80, né, entrando na década de 90, o setor governamental ele passou a perceber, né, que houve uma modificação, né, na população brasileira e ele passou a sentir a necessidade de modificação, né, para poder acompanhar a trajetória da população brasileira, né, porque a população, como a gente já estudou lá atrás, ela sofreu um processo de transição epidemiológica, transição demográfica e transição nutricional. E esses processos de transição demográfica e nutricional, eles geraram impactos extremamente negativos na área da saúde e da economia, tá? Porque o que se observou? Lá atrás, a gente viu que prevalecia a desnutrição, as doenças carenciais. E a partir do momento que o governo passou a enxergar isso, eles começaram a bolar estratégias, políticas, criaram políticas
né? Uma delas foi aquela de ação compensatória, né? Aquelas políticas assistenciais, doação de cestas, programas de renda, para tentar reverter essa situação da desnutrição. Programas que melhorassem a questão do saneamento, da água potável, tá? E aí, o que aconteceu? Começou a ter uma diminuição, né, nessa questão da desnutrição e começou a balança a subir, a questão do excesso de peso e da obesidade, tá? Então, a partir desse momento, que o governo passou a enxergar que a população estava modificando o seu perfil nutricional, né, o perfil demográfico, ele sentiu a necessidade de modificar os setores governamentais, as políticas públicas, né? E aí o Ministério da Saúde veio, né, com um discurso extremamente tímido, que ele realmente reconheceu a coexistência de duas dimensões de problemas alimentares e nutricionais, né? Tanto a privação alimentar quanto o aumento de peso, né? O aumento da obesidade e associado à obesidade as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Certo, gente? E aí a gente vai entrar agora nas eras, né, dos governos. O que aconteceu em cada um dos governos, né, até chegar ao governo Lula, né? Então, no início da década de 90, durante o governo Collor, esse ambiente ele não foi favorável à formulação e implementação de políticas públicas coerentes com o novo perfil nutricional, né? Na década de 90, no governo Collor, né? E no período de 90 a 92, Collor, né, no seu governo, extinguiu órgãos públicos e federais. Ele reduziu recursos para os programas sociais, né? E iniciou um processo de destruição organizacional do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, né? Achou que não era necessário investir, mandar recursos, né, para esse instituto que tratava de assuntos, né, de alimentação e nutrição. Então, do ponto de vista da saúde pública e da saúde, né, o governo Collor ele não trouxe vantagens, né, ele não trouxe benefícios, né, para a saúde coletiva, né, então não foi muito legal. Durante o ano de 93, já no governo Itamar, houve a criação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Esse conselho, ele veio com o objetivo de iniciar um grande debate, um debate sobre segurança alimentar e nutricional. Tá? Em 94, o CONSEA, ele promoveu a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar. E nessa primeira conferência, houve a proposta, né, para que houvesse uma política de segurança alimentar, para que fosse criada, né, na verdade, uma política de segurança alimentar. Houve também uma mobilização em âmbito nacional em torno dessa questão alimentar, né, e da diminuição da fome no Brasil, né, no país, tá? Então, a criação desse conselho, né, foi extremamente importante, porque a partir dele começou a se discutir sobre a questão da fome, a questão de política que envolvesse segurança alimentar, tá? Já no governo, já em 95, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, né, ele vai e, pum, extingue o CONSEA. Extingue o conselho que havia sido criado e que vinha promessas aí, né, de discussões de fome, de mobilização, de propostas para melhorar a questão da segurança alimentar, né. Em 97, ainda no governo, né, de Fernando Henrique Cardoso, houve a extinção do INAM. Vocês lembram lá do INAM? É o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, né? E os programas que ficaram remanescentes, né, do Instituto, eles foram distribuídos
por diferentes instâncias do Ministério da Saúde, né? Então, o Ministério da Saúde, ele absorveu os poucos programas que sobraram do INAM, tá? E em 99, houve a aprovação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? Do PNAM, beleza? Tudo no governo Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso, tá? Já em 2003, durante o governo Lula, aconteceu a aprovação de um programa que até hoje existe, um programa que até hoje existe, um programa assim, que muitos de vocês já ouviram falar, é um programa muito bem falado, né? É o programa Fome Zero, cuja principal ação desse programa gira em torno da transferência de renda, né? Onde se tem uma transferência de dinheiro, na verdade, para famílias, né? E durante o governo de Lula ainda houve a recriação do Conceia, né? Que foi extinto lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Que havia sido extinto por Fernando Henrique Cardoso. E essa recriação, durante o governo de Lula, veio a complementação, na verdade. Antes o conselho ele tinha o nome de Conselho Nacional de Segurança Alimentar e foi inserido, né, o nome de nutricional. Então, o CONSEA passou a ser Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a partir do governo Lula, certo? E em 2006 houve a aprovação da lei orgânica que tratava sobre segurança alimentar e nutricional. Essa lei a gente conhece pelo nome de LOSAN, né? É a lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, né? E essa lei, na verdade, instituiu o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAM, tá? Mais para frente, quando a gente for falar de segurança alimentar e nutricional, a gente vai falar sobre SISAM também, tá? Mas é importante vocês saberem que a lei de que trata de segurança alimentar e nutricional foi criada em 2006, durante o governo Lula, né? Essa lei sempre cai em provas de concurso público, então é importantíssimo que vocês saibam essa lei de cabo a rabo. Essa lei a gente vai estudar na próxima aula, né, que é a aula 7, tá? A gente vai ler toda a lei, vai estudar toda a lei, certo? Vai estudar detalhadamente ela, tá bom? Então, a gente vai voltar a falar dela. Já em 2011, o que aconteceu, né? Houve a revisão dessa política nacional, né, de alimentação e nutrição, e com a revisão dessa política, houve a atualização, né, do seu texto, onde reforçou a atenção nutricional, né, como um componente central na produção do cuidado em saúde. E durante essa revisão, houve uma afirmação muito importante, que a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde, ela aconteceria, né, se houvesse um engajamento nesses três fatores aqui. Se houvesse vigilância alimentar e nutricional, se houvesse uma promoção da alimentação adequada e saudável, e se houvesse a prevenção e controle de agravos nutricionais, tá? Então, para que pudesse ser garantido, né, se pudesse haver uma melhora nas condições, né, de alimentação, nutrição e saúde da população, se deveria incentivar esses três fatores: fazer a vigilância alimentar e nutricional, promover uma alimentação saudável e adequada e prevenir e controlar as doenças, né? As doenças de âmbito nutricional, tá?
Isso tudo aqui foi inserido durante a revisão da política que existiu, né? Que já existia, tá? E aí, gente, como pessoal, até agora alguma dúvida? Muita bateria. Ó, posso continuar, né? Pode? Vou continuando. Então, vamos lá. Como considerações finais acerca desse contexto político, né? Os avanços brasileiros na redução da fome e da desnutrição, né? Houve esse avanço, a gente percebeu, né? Durante o processo aí dos anos, ao longo das décadas. E, por outro lado, a gente observou a transição nutricional que foi marcada pelas mudanças no padrão de consumo alimentar, né? E esse processo, ele trouxe novos e complexos desafios ao sistema governamental, né? Eles tiveram que se adequar, eles tiveram que se modificar para poder acompanhar esse processo de transição, tá? Destacamos, né, que a alimentação ela está relacionada a praticamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. E as pautas, né, prioritárias incluem a ampliação do acesso e da qualidade da atenção em saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado, certo? Compreende também a promoção de transformações no sistema alimentar para práticas alimentares mais saudáveis e sustentáveis, a promoção de ações de educação e também de regulação e controle de alimentos, a consolidação de modelos de governança intersetorial, né, e participativos voltados à transformação do sistema alimentar e à promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional, o avanço na integração das políticas sociais e a busca por políticas de garantia de direitos e acesso à alimentação saudável e sustentável em territórios vulneráveis, tá? Então, tudo isso, né, a ampliação do acesso, né, dessa qualidade e atenção de saúde gira em torno de tudo isso, tá? Gente, isso aí foi uma pincelada do contexto político, né, de como evoluiu o sistema, quando teve origem, na verdade, as ações compensatórias, de acordo com as eras, né, com os governos, o que aconteceu em cada um dos governos, onde surgiu cada um das políticas, né, as políticas mais importantes que a gente vai ver mais à frente, tá certo? Então, foi uma pincelada aí geral sobre o contexto histórico. E agora a gente vai entrar na parte de segurança alimentar e nutricional, tá? E associada à segurança alimentar e nutricional, a gente vai estudar o CISAM, né, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eles estão muito interligados, tá? E a gente vai ver, durante essa aula 7, bem esmiuçada, a gente vai estudar a Lei 11.346, tá? Aquela lei que foi criada durante lá o governo Lula, né? Foi a lei que instituiu o CISAM, tá? E aí, gente, vamos tomar um golinho de água? Eu tomar um golinho de água para começar essa aula 7. Quem quiser ir ao banheiro e tomar um gole de água, vai logo, tá? Beleza? Show. Beleza.
Bora lá, gente, voltar. Bora. Então, vamos lá, vamos falar sobre segurança alimentar e nutricional, tá? A segurança alimentar e nutricional, como eu havia falado com vocês, né? Tudo começa, na verdade, com essa lei, a LOSAN, né? Que é a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional. É a Lei 11.346, que foi sancionada em 15 de setembro de 2006, tá? Essa lei, ela criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAM. E ela determinou que houvesse a formulação de uma política nacional. E essa política, ela deveria promover a intersetorialidade, né? E o que seria essa intersetorialidade? Seria a ligação entre diversas áreas do governo que não a saúde, apenas a saúde. Porque quando a gente fala, a gente vai ver mais à frente, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente vai ver que para garantir um alimento seguro, não basta apenas a gente cuidar da higiene daquele alimento, né? Higienizar bem aquele alimento. A gente tem que saber aonde aquele alimento foi produzido, né? O local de produção daquele alimento. Então, envolve a área de produção, envolve a área da agricultura, logicamente, a área de abastecimento, a questão da água, da potabilidade da água, né? Envolve fator da economia, né? Logicamente, o quesito saúde, né, está envolvido. Então, essa política, ela deve ser em âmbito nacional, mas ela tem que ter a participação de vários setores para que possa se atingir o bem comum para a população, que é garantir um alimento, né, seguro, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, o rostinho da lei, né? A gente vai lá, digita lá no Google essa lei aqui e aparece essa carinha aqui, certo? Então, a lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, é a lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, com o intuito de assegurar o direito humano à alimentação adequada, certo? Então, esse é o objetivo maior, tá? Dessa lei 11.346. É o objetivo maior do CISAM, assegurar o direito a uma alimentação adequada, beleza? Em seu artigo 2, né, o artigo 2º, a lei ela fala o seguinte, que a alimentação adequada, ela é um direito fundamental do ser humano e inerente à dignidade da pessoa humana, sendo indispensável a realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar práticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Então, o que está querendo dizer esse artigo 2º? Que o que a gente havia falado é um pouquinho mais atrás, né? Que a alimentação ela é um direito de todos, ela passa a ser considerada um direito de todos e o dever do Estado. E o Estado tem por dever garantir essa alimentação, né? Não apenas a alimentação, mas a alimentação adequada. E vai além ainda, né? Essa lei, ela ainda complementa, além dessa alimentação ela ser um direito fundamental e dever ser adequada, ela deve não interferir em outros direitos consagrados na Constituição, tá? O direito ao lazer, ao transporte, à moradia, tá? À saúde. Então,
a pessoa não tem que optar. Eu vou optar pela alimentação, né? Eu tenho que escolher, ou eu me alimento ou eu tenho saúde. Não é assim. Então, a alimentação, ela é um direito fundamental do ser humano e inerente à dignidade da pessoa, sendo indispensável a realização dos direitos, né? E indispensável a realização dos direitos consagrados na Constituição Federal. E essa alimentação deve ser garantida, né, pelo Estado, tá certo? Até aí, vocês têm alguma dúvida, gente, na interpretação desse artigo 2º? Deu para compreender? Consegui entender. Consegui. Conseguiu, né? Então, vou passar, tá? Por isso que tem tantos programas, né, para ajudar essa questão da saúde, tanto essa questão de restaurante popular. Isso, exatamente. Tem vários tipos de programas com o intuito que giram em torno da alimentação, né? É programa Cesta Básica, é programa Bolsa Família, é programa de restaurante popular, é programa de No caso alimentação isso escolar. tá na Constituição ou são leis separadas? Não, a alimentação, ela é um direito fundamental, ela é prevista, né? O direito à saúde, né? Ela é previsto na Constituição Federal e dentro o direito à alimentação ela vem, né, atrelada constitucionalmente falando, Entendi. tá? Mas essa lei ela fala especificamente da segurança alimentar, mas a previsão de direito à alimentação, direito à moradia, direito ao lazer, direito à saúde, isso tudo é previsão constitucional. Na nossa Constituição Federal tem isso, tá? Então, vamos passar. A gente está no artigo 2º, e esse artigo 2º, ele ainda traz 2 parágrafos, tá? No parágrafo 1º, ele diz que a adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais, ou seja, ele fala lá no artigo 2 que devem ser adotadas políticas, né, públicas para promoção da segurança alimentar e nutricional, né, para garantir a alimentação de qualidade, uma alimentação adequada para a população, né? Então, a adoção dessas políticas, né, e as ações que forem desenvolvidas, né, dentro dessa política, tem que respeitar, né, o ambiente que a pessoa vive, qual é o tipo da cultura, os hábitos alimentares, né, as condições econômicas, regionais e sociais, tá? Então, nada de imposição. O que se adequa para um tipo de população, para uma região, não se adequa a outra. Então, tem que se levar em consideração as diferenças, tá? No parágrafo 2º do artigo 2, ele fala ainda o seguinte, que é dever do poder público promover, monitorar e avaliar, dentre outros, a realização do direito humano à alimentação adequada. Então, o poder público, ele tem o dever de zelar, né, de promover, de monitorar, de estar lá avaliando se está sendo realizado, né, esse direito que é considerado fundamental do ser humano, que é a alimentação adequada, tá? Bem como garantir os mecanismos para a sua exigibilidade, ou seja, para a sua obtenção, tá certo? Deu para entender esse parágrafo 2º também? Sim, sim. É a fiscalização, né, do poder público, né? Isso. O poder público ele deve, na verdade, né, promover, monitorar, fiscalizar, avaliar, para saber se esse direito está sendo respeitado,
né? E não só Esse poder público seria o Ministério Público ou alguma coisa não, específica? o governo de maneira geral. E Uhum. aí a gente compreende em todos os âmbitos, né? Nível federal, nível estadual e nível municipal. Poder público de maneira geral, tá? Entendi. E aí está se falando tanto, né, de direito humano à alimentação adequada, direito humano à alimentação adequada. Mas aí, o que é, na verdade, o direito humano à alimentação adequada, né? Quando é que se realiza, afinal de contas, o DHA, que é a sigla para Direito Humano à Alimentação Adequada? E aí, esse direito, ele se concretiza quando todo homem, toda mulher e toda criança, quer seja sozinho ou em comunidade com outros, tem acesso físico e econômico de forma ininterrupta a uma alimentação considerada adequada ou aos meios necessários para a sua obtenção, tá? E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que todo homem, mulher e criança, ele tem o DHA garantido pelo Estado? Não, No nosso difícil. país? Não. Não. Exatamente porque o nosso, né, o nosso Estado, ele viola esse direito, né, por ação direta ou por omissão, né? Ele não garante esse direito, ele deixa de promover esse direito, né? Ou realmente por não dar de propósito quando ele sabe que deveria dar, ou simplesmente ele se omite, né? Então, esse é um problema sério. É um direito, está previsto em lei, mas a gente sabe que ele não acontece de fato, né? A gente observa aqui pela foto a condição de pobreza, né, de vulnerabilidade que essa criança ela está exposta, né? Provavelmente não tem acesso a uma alimentação adequada e muito menos segura. Se a gente for reparar o Bolsa Família, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que é R$ 100, né? Então, assim, R$ 100 para um mês, né? Isso não dá para você manter uma alimentação boa. Pois é, então é algo meio complicado, né? Da gente poder, assim, é bonito no papel, né? É um direito fundamental, mas quando a gente vai para a prática, para a realidade, a gente vê que o nosso direito ele é violado, né? Por mecanismos diretos ou por simplesmente pela omissão, né? O Estado deveria se posicionar, ter uma postura mais ativa e não tem, É né? igual o SUS, por exemplo, já me falaram que a cartilha do SUS, ela é algo perfeita, só É, que infelizmente não é uma realidade. Mas você olhando, lendo, parece coisa do outro mundo. pois Não é, sei se é verdade que eu nunca li. o nosso sistema de saúde, ele realmente, ele é algo que não existe no mundo, né? Não existe nos Estados Unidos, não existe em outro país. Realmente ele é muito bem estruturado, muito bem desenhado. Ele só não acontece cem por Na cento, prática. né? Na prática, ele não acontece de fato 100%, mas ele é muito bem estruturado e desenhado, entendeu? Assim como nossa Constituição, ela é uma das mais perfeitas que existe, entendeu? Sendo que Uhum. na prática sempre se acha brecha, né? O Aí brasileiro que é acha aquela questão que você havia falado, onde a população tem que ter o estudo, né, para tentar acessar a esses mecanismos, né, para isso, não ser jogo aí político, né? exatamente. Eu acredito que todo mundo deveria estudar a direito constitucional no segundo grau,
para ter uma noção da Constituição Federal, entendeu? Para não ser enganado, entendeu? Mas, enfim, a gente estudava, né, moral e cívica. Eu estudei moral e cívica, né? Achava um saco. Mas hoje eu reconheço a importância, né? Então, enfim, vamos lá. Então, a promoção da garantia do direito humano à alimentação, da alimentação adequada, ela passa pela promoção, né, da reforma agrária, de uma boa agricultura familiar, passa por políticas de abastecimento, de incentivo a práticas agroecológicas, passa também por um bom processo de vigilância sanitária dos alimentos, pelo abastecimento de água, saneamento básico, pela alimentação escolar, pelo atendimento pré-natal de qualidade. Vejam a quantidade, né, de setores pelo que passa, né, para a gente poder garantir o direito humano à alimentação adequada. Vocês vejam que não é apenas o setor saúde que está por trás, que é o responsável por tudo isso, né? Tem a questão da agricultura, da reforma agrária, políticas de abastecimento, questão de saneamento básico, a questão da alimentação escolar, né? Então, tem vários setores aí interligados, por isso que se fala da intersetorialidade, política de intersetorialidade, né? Então, todos esses setores, eles têm que estar interligados para que haja, né, na verdade, a promoção dessa alimentação adequada, né? Nada adianta se o alimento, se o produtor rural lá, ele produz o alimento direitinho, né? Distribui para o setor de abastecimento e na Ceasa lá não fazem um bom acondicionamento, né? Um bom armazenamento do alimento, o alimento estraga e chega com uma qualidade baixa para a pessoa que vai adquirir. Então, assim, todos os setores eles têm que estar comprometidos, envolvidos, né? Adianta de que o produtor está lá, quer produzir, tem semente boa, mas não tem uma água potável para irrigar, né? Então, é isso que eu estou querendo falar, tá? Para se garantir um direito humano à alimentação adequada, todos esses setores aí, eles têm que estar funcionantes, tá certo? Beleza, gente? Beleza. E aí o Brasil, ele tem diversas realidades, né? Ele é um país gigantesco, como eu já falei, ele tem diversas particularidades e dificuldades em cada uma delas para o alcance desse direito, né? Desse direito humano à alimentação adequada. A gente enxerga que na nossa população, né, no nosso país, existem povos indígenas, existem populações que não têm recurso financeiro, existem famílias de pequenos agricultores, pessoas que são portadoras de necessidades alimentares especiais. Então, assim, a gente não pode querer comparar, né, e dizer que a alimentação adequada vai pela maioria. A gente também tem que levar em conta as particularidades, né? Então, para toda essa população aí, a gente também tem que garantir os mesmos direitos, tá? Afinal de contas, todo mundo é brasileiro, né, gente? Então, veja como é difícil. A gente tem que reconhecer que é difícil para o Estado, não é algo fácil de conseguir, né? Porque depende de muitas pessoas, muitos fatores, muitos setores, né? Se todo mundo não estiver engajado, comprometido com o mesmo pensamento, aí fica difícil, não é verdade? E aí, a gente estudou o artigo 2, né? A gente vai entrar no artigo 3º. O artigo 3º da Lei 11.346, ele traz o conceito, na verdade, né, de segurança alimentar e nutricional.
no que consiste segurança alimentar e nutricional? Aí, no artigo 3º, ele diz o seguinte: consiste na realização do direito de todos ao acesso de forma regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Então, vejam bem, quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, a gente diz que para um alimento ser considerado seguro, a gente não diz, quando a gente pensa, eu vou comer essa fruta aqui e para ela trazer, me trazer segurança alimentar e nutricional, né? Eu tenho que pensar só na higiene dela. Não. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter o acesso, né? Não só aquela fruta, né? Mas a alimentação, né? No meu dia a dia, né? O acesso de forma regular e permanente. Então, eu tenho que consumir regularmente, né? Aquele alimento, né? De forma permanente, todos os dias, sem interrupção. E esses alimentos, eles têm que ter qualidade, tem que ser de boa qualidade, tá? E além disso, a quantidade tem que ser suficiente. E quando eu penso em quantidade, eu tenho que levar em consideração as particularidades individuais, tá? Então, eu tenho que levar em consideração o termo quantitativo para mim, para o meu filho, para o meu esposo, tá? Então, acesso regular àquele tipo de alimento, de forma permanente, ou seja, que não seja interrompido, que tenha uma qualidade nutricional, que a quantidade seja suficiente para me propor os macro e os micronutrientes. E, além disso, né, que a oferta desses alimentos não comprometam nenhuma outra necessidade essencial, como lazer, como saúde, como segurança, como transporte, como educação, tá? E aí, além de tudo isso, as práticas alimentares devem ser promotoras de saúde e respeitar as diversidades culturais, certo? Ou seja, eu ainda tenho que levar em consideração os hábitos culturais daquele indivíduo, daquela população, tá? E tudo isso tem que ser ambientalmente sustentável, tá? Então, não adianta eu ter acesso a um alimento que não tenha condição de ser sustentável. Adianta eu dizer que a lixia é boa se eu não tenho acesso, não tenho condições que a lixia seja um produto sustentável? Se eu não tenho um mercado onde eu possa comprar, se eu não tenho dinheiro para comprar, né? Se eu não tenho produtor próximo que produz essa lixia, tá? Então, eu tenho que levar em consideração vários fatores. Então, quando vocês pensarem em segurança alimentar e nutricional, vocês vão lembrar, é a realização de direitos de todos, levando em consideração acesso regular, permanente em termos quantitativos e qualitativos, né? Que sejam suficientes, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambientalmente sustentáveis, tá? E sem que, para isso, eu comprometa as necessidades essenciais de outros, né, direitos, tá? Deu para entender o conceito de segurança alimentar e nutricional?
Hein, gente? Deu sim. Então, vamos lá. E aí, mais uma vez, batendo na tecla, que segurança alimentar e nutricional não é somente o combate à fome, ou simplesmente se trata de qualidade sanitária dos alimentos, do que eu falei para vocês, tá? Quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, a gente tem que levar em consideração diversos fatores interligados. A gente tem que associar segurança alimentar e nutricional a intersetorialidades. Todos os setores interligados, trabalhando em conjunto, buscando uma finalidade. O setor de produção, de comercialização, de qualidade alimentar, de consumo, de disponibilidade alimentar, todos eles interligados, tá? Buscando uma finalidade, né? A segurança do alimento, né? A segurança alimentar e nutricional daquele alimento. Tá bom, gente? Agora a gente pula do artigo 4º, né? A segurança alimentar e nutricional, ela abrange o quê? Ela abrange alguns fatores, né? Que a gente vai ver. O primeiro deles é que a segurança alimentar e nutricional abrange a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, do processamento, da industrialização, do abastecimento, da distribuição, da geração de empregos e da redistribuição de renda, tá? Lembrando que a todos esses fatores se inclui também a água, tá? Medidas que levem em consideração o risco de escassez da água potável, certo? Então, quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, a gente tem que pensar que o acesso aos alimentos tem que ser ampliado, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o acesso aos alimentos não é para todos. Então, tem que se trabalhar para que haja a ampliação dessas condições de acesso, né? Que se faz por meio de quê? Da produção, se investir mais na produção de alimentos, se investir mais na questão de processamento, né? Como esses alimentos vão ser processados para serem distribuídos. Na questão do abastecimento, se investir realmente, de fato, em políticas de abastecimento, em políticas de distribuição para que cheguem a todos, né? Também leva-se em consideração em políticas de geração de emprego e redistribuição de renda, porque não adianta de nada se investir em produção, abastecimento, distribuição, se a população ela é carente de renda, ela não tem como comprar. A gente viu isso, né? Tem que se trabalhar também a questão da economia, visando distribuição de empregos, né? É o que a gente está passando, infelizmente, com essa pandemia, a gente está vivenciando isso. Empregos estão sendo, vínculos, né, estão sendo interrompidos, as pessoas estão ficando desempregadas, isso está impactando na questão da distribuição de renda, e vocês acham que isso não vai impactar na segurança alimentar e nutricional? Essa pandemia vai ou não vai impactar no processo de segurança alimentar e nutricional? Com certeza, em Aliás, já está impactando. A todos os gente parâmetros, né? Todos os setores, né? Vão ser prejudicados. A gente vê as crianças que antes iam para a escola e sabiam que era a garantia delas de que pelo menos 2 refeições elas iam ter no dia, né? E hoje em dia elas não têm essa garantia. Então já impactou na questão da segurança alimentar e nutricional. Então vejam como é importante. A segurança alimentar e nutricional, ela abrange sim geração de emprego e redistribuição de renda. Envolve o setor econômico, tá? Envolve o setor de abastecimento.
setor de produção, setor da indústria, tá? Então, todos esses setores estão envolvidos, tá bom? A segurança alimentar e nutricional também abrange a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos. Envolve a promoção, abrange, né, a promoção da saúde, nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e população em situação de vulnerabilidade social, tá? Abrange também a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como o seu aproveitamento, estimulando, na verdade, práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, que respeite a diversidade étnica e racial da população, tá? Isso a gente meio que viu, né, no conceito de segurança alimentar e nutricional, né? O respeito à cultura, tá? A segurança alimentar e nutricional, ela abrange também a produção de conhecimento e acesso à informação. Isso é lógico, né? Como é que a pessoa sabe que um alimento ele vai ser seguro, né? Se ela tem conhecimento, se ela tem informação, né? O que pode impactar nessa segurança alimentar, né? Então, se ela tem o conhecimento, se ela tem o acesso à informação, ela vai evitar o que vai trazer prejuízo. A segurança alimentar e nutricional, ela abrange também a implementação de políticas públicas e estratégias que sejam sustentáveis, né? E participativas de produção, de comercialização e consumo de alimentos, respeitando as múltiplas características culturais do país. Mais uma vez, falando da questão cultural, a gente tem que levar isso em consideração. Não é à toa que o nosso guia alimentar, que existe atualmente, ele leva em consideração as particularidades regionais, tá? E, mais atualmente, foi inserida na lei, né, mais recentemente, que esse item aqui, a formação, que a segurança alimentar e nutricional, ela abrange a formação de estoques reguladores e estratégicos de alimentos, né? Para que sejam estocados os alimentos, né? E se porventura houver uma situação de calamidade, a que a gente vive atualmente, né? Para que a questão do abastecimento não seja comprometida, né? E isso gere insegurança alimentar, tá, gente? Entrando agora no artigo 5º, o artigo 5º, ele diz o seguinte, que a consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, tá? Que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. Então, assim, os países, esse artigo, ele diz o seguinte, que os países, cada país, ele deve ser soberano para tomar as decisões sobre a produção e o consumo dos seus alimentos. Que tipo de alimento vai ser produzido, que tipo de alimento vai ser consumido, né? Então, o país ele deve ser soberano, não deve sofrer interferência de outros países na tomada de decisão acerca da produção e do consumo dos alimentos, né? Beleza? Então, quando a gente fala em soberania alimentar, a gente diz que os países devem ser soberanos para garantir a segurança alimentar e nutricional de seus povos, respeitando as características culturais, tá? Cada nação tem o direito de definir as políticas que garantam a segurança alimentar e nutricional dos seus povos. A preservação de práticas de produção e práticas alimentares tradicionais de cada cultura, né?
e também devem garantir bases que sejam sustentáveis em âmbito, em âmbito ambiental, econômico e social. Então, quando a gente pensa em soberania alimentar, né, a gente lembra disso. O país ele deve ter autonomia para dizer, né, o que vai ser produzido, o que vai ser consumido, né? O que vai ser, quais são as práticas de produção, como é que vai ser a política, né, de produção, beleza? Então é mais ou menos isso, né? Cada um no seu cada qual, tá certo? Sem interferências, tá bom? No artigo 7º da Lei 11.346, a consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional da população far-se-á por meio do CISAM, tá? Então, a consecução, né, o direito humano à alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional, ele é garantido, né, ele é feito, né, ele é praticado por meio do CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E ele é constituído, né, ele é integrado, na verdade, por um conjunto de órgãos e entidades. Esse conjunto de órgãos e entidades, eles podem ser da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além disso, também podem fazer parte, né, do CISAM instituições privadas com ou sem fins lucrativos, né? Desde que eles tenham interesse em integrar o sistema. Então, se eu perguntar para vocês quem são, né, quem integra, na verdade, o CISAM, né? Ele pode ser integrado, constituído por quem? Né? Pode ser constituído por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Federal e município, além de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, desde que elas tenham interesse de participar, né, de integrar esse sistema, tá certo? A participação, né, no primeiro parágrafo do artigo 7º, ele diz o seguinte, que a participação no CISAM, de que trata esse artigo 7º, deverá obedecer aos princípios e diretrizes do sistema. E esses princípios e diretrizes, eles serão definidos pelo CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e pela Câmara Interministerial, certo? Câmara Interministerial, tá? Nutricional, alimentar e nutricional. Beleza? Certo, gente? E aí, vocês lembram o quê? No artigo 7º, no parágrafo 1º, ele diz que o CISAM, né? Ele fala que a participação no CISAM deve obedecer aos princípios e diretrizes, né? E a participação desses entes, né, desses órgãos e esses entes tiverem interesse em participar do CISAM, né, eles devem obedecer aos princípios e diretrizes desse sistema, né? E esses princípios e diretrizes, eles são estabelecidos pelo CONSEA e pela Câmara Interministerial, tá? E quais são os princípios do CISAM? Os princípios do CISAM, passei. Os princípios do CISAM são 4. O princípio da universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada. O princípio da preservação da autonomia e do respeito à dignidade das pessoas. O princípio da participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas, tá? E o princípio da transparência dos programas, tá certo?
Então, esses são os 4 princípios que regem o SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sempre cai em prova. Quais são os princípios que regem o SISAM? Princípio da universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, princípio da preservação da autonomia e dignidade da pessoa, princípio da participação social, né, na formulação, acompanhamento e monitoramento das políticas, e o princípio da transparência, tá? No quesito que envolve os recursos públicos, né? Públicos e privados que foram lá, que foram investidos, tá? Então, esses são os princípios, beleza? Tranquilo, gente? Estão cansados? Tranquilo, não, é muita coisa. É muita coisa. Oh, eu acho que deveria ter uma prova só dessa lei. Essa lei é muito importante, gente. Então, assim, eu resolvi trazê-la na íntegra para vocês, porque ela sempre cai em prova. É muito importante vocês saberem dela direitinho, por isso que eu trouxe bem detalhada, tá? Então, é o seguinte, são 8h20. Vocês querem continuar ou deixar para a próxima aula? Essa lei termina na 11ª, o artigo 11º. Tá Tá? pertinho. Aí depois tem mais coisa aí, porque a gente tem 62 slides. Ué, Tá? qualquer coisinha você termina ela. Falta 3, né? Não, faltam 3, a 9ª, 10ª e 11ª. Bora Termina. terminar ela e na próxima aula a gente continua o resto, tá bom? Vamos lá. A gente falou dos princípios, que são 4, e agora a gente vai falar das diretrizes do CISAM, tá? Cuidado para não confundir, tá certo? Então, as diretrizes do CISAM são 6. A primeira diretriz, promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não governamentais. 2. A descentralização das ações, né? E articulações do governo, na verdade, né? A terceira diretriz, o monitoramento da situação alimentar e nutricional do país. A quarta diretriz, a conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada. A quinta diretriz, a articulação entre orçamento e gestão, né? Articular, né? Saber gerenciar o que se tem para gastar, qual orçamento lá, né? E como administrar, tá? E a sexta diretriz, estimular o desenvolvimento de pesquisa, né? E a capacitação de recursos humanos, tá? Eu sei que é chato, mas é necessário que vocês tenham isso na cabeça. Qual o meu conselho? Como as diretrizes elas são maiores, vocês tentem, e eu acho, assim, do meu ponto de vista, eu acho mais complicado entender as diretrizes. Eu acho mais fácil vocês compreenderem os princípios. Então, vocês tentem aqui, ó, decorar esses 4 princípios, não sendo nenhum desses 4, o resto é diretriz. Tá? Caindo em prova. Tá certo? Beleza, gente? Ok. Então, vamos lá. Não tem outra saída. Tem que saber realmente, porque cai exatamente assim na prova. A gente viu princípios, diretrizes, e agora a gente vai ver o artigo 10º. Ai, caramba. O artigo 10º, que traz os objetivos específicos, né, do CISAM, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né?
O primeiro objetivo seria a formulação e a implementação de políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, tá? Segundo objetivo, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil. E terceiro objetivo, promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do país. Certo? Então, quais são os 3 objetivos? Formular e implementar as políticas públicas de SAM, né, da SAM, estimular a integração governo-sociedade, e o terceiro é promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação da SAM no país. Beleza? Passando para o 11º artigo, ele traz os integrantes do CISAM, né? Eu falei para vocês que quem integra o CISAM são os órgãos e entidades da União, dos Estados, Distrito Federal, município, né? Instituições públicas, instituições privadas com os fins lucrativos, né? Aqui a gente vai ver detalhadamente, né? Então, os integrantes, né, do CISAM, o primeiro deles é a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Essa conferência, ela é responsável pela indicação do CONSEA, né? Então, a conferência, ela indica o conselho, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? O segundo integrante é o próprio conselho, o CONSEA, tá? O terceiro integrante é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. E essa Câmara ela é composta pelos ministros de Estado e secretários. O quinto, eu botei quinto, saiu... gente, desculpa, vocês corrijam aqui, porque tem, depois do terceiro, vem o quinto e quinto, né? É quarto. Tá vendo aqui? Saiu 2 5, ó. É quarto e quinto. O quarto são órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional, né? Do Estado, do Distrito Federal, município, né? E o quinto e o último integrante são as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos. Então, se eu perguntar para vocês quem são os integrantes do CISAM, e eu dou lá as alternativas, né? Ou quem são integrantes do CISAM, exceto, né? Vocês têm que ter os integrantes. Vocês sabem que são 5, né? A conferência, o CONSEA, a Câmara Interministerial, os órgãos e entidades, né? Do âmbito das 3 esferas do governo, né? E as instituições privadas com ou sem fins lucrativos, tá? Então, são esses 5 os integrantes do Conselho, beleza? Beleza. Então, artigo 11º. Aí, dentro do artigo 11º, vem o parágrafo 2º, tá? No parágrafo 2º, ele traz detalhadamente quem faz parte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí, ele diz que faz parte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é representado, né? 1/3 dos seus integrantes é representado pelo governo, né? E 2/3 é representado pela sociedade civil. Então, na verdade, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, e Nutricional, ele é constituído pela maior parte de membros da sociedade civil, né? 2/3 são representados por membros da sociedade civil e 1/3 por representantes do governo, tá? No caso, essa sociedade civil seria essas empresas particulares? A gente vai ver aqui, tá? Tá. Então, vamos lá.
No parágrafo terceiro, o CONSEA, ele diz ainda, né, no parágrafo terceiro, que o CONSEA, ele será presidido por um de seus integrantes, né, que são representantes da sociedade civil. Então, o presidente do conselho vai ser um representante da sociedade civil, né, que foi indicado pelo plenário colegiado, tá? E esse representante vai ser designado, né, pelo presidente da República. Beleza? Tá, gente? Ah, eu não trouxe não. Eu não trouxe não aqui. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não trouxe não. Então vamos lá. E aí a gente conclui aqui, ó, o artigo, a lei, tá? O artigo 11º, a gente fecha a lei. 11.346. Tá? E aí aqui a gente começa a próxima aula, que seria como avaliar a segurança alimentar e nutricional. Como a gente avaliar, né, acompanhar, na verdade. Tá? Ok. Então, gente, o que eu peço? Que vocês releiam com calma essa lei, baixem essa lei para vocês terem, né? E para quem pretende estudar para concurso público, já vai estudando, tá? Porque ela sempre cai em prova, tá bom? E aí na próxima aula, gente, a gente continua, tá? Porque a gente tem mais aí metade dos slides quase. Mas agora é mais rápido. Agora, daqui para frente, é um pouco mais rápido, tem mais gráfico, tá? Essa lei aqui é mais demorada. Tá bom? Beleza, Fernanda. Tá, gente? Então, olha só, vocês se cuidem, não saiam de casa, não, botem máscara se for sair. Bom feriado aí para vocês, tá bom? Você também. Tudo de bom aí. Um abraço. E outra coisa, a atividade está no final dessa aula aqui, é de segurança alimentar e nutricional, ou seja, vai ser só na próxima semana, Isso, tá? coisa boa. Tá bom? Mas se vocês quiserem antecipar, vai no final do slide lá, ver e ler qual é a atividade, vocês já antecipam. Vocês veem aí o que, é que vocês querem fazer, tá bom? Tá bom. Beleza, gente. Beijo para vocês, bom descanso. Até. Tchau, tchau. Bom feriado.